E aí galera, beleza? Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos hoje no dia 65 de 365 dias com o Senhor agora no ano 2026, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós estamos num contexto onde o povo rejeita a Deus, pede um líder, pede um rei, que esse rei acaba, sendo Saul, mas em contrapartida o próprio Deus rejeita a Saul como rei. Então assim, nós estamos nesse contexto tão terrível de 1 Samuel capítulo 21. E assim, olha, todas as vezes que o homem escolhe ser contra Deus, todas as vezes que o homem escolhe fazer suas vontades, todas as vezes que o homem escolhe seguir o seu caminho, sempre dá errado, sempre dá problema. E o homem sempre se arrepende de ter seguido aquele caminho. Pode não se arrepender para para ter a remissão do pecado, para ter a confissão do pecado e a remissão através de Cristo, mas ele vai ver e ele vai, em algum momento, vai ter o discernimento de que abandonar a Deus, ser contrário ao Senhor, ser contrário à lei do Senhor, sempre causa péssimas consequências. E estamos aqui em 1 Samuel capítulo 21, em nome de Jesus, e vamos lá. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe grandemente você e sua família, e vamos lá. 1 Samuel capítulo 21, amém. Davi vai para Nob. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? E aí você vê, ele tremia de medo, o sacerdote. Ninguém veio com você, Davi? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Por isso que eu estou sozinho. Isso aqui é Davi falando com Aimeleque. Né? Por isso que eu estou sozinho. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dar-me 5 pães ou algo que tiver? Diga-se de passagem. Esses 5 pães aqui eram os pães da presença. Porque Davi estava pedindo a um sacerdote. Sacerdote é Aimeleque. Ou seja, eram os pães encarregados aos sumos sacerdotes. Eram os pães encarregados a única e exclusivamente aos descendentes de Arão da tribo de Levi. Não era encarregado a reis, não era encarregado a quem não fazia parte da tribo. Era algo completamente exclusivo aos sacerdotes da tribo de Levi, ponto. Versículo 4. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum. Tá vendo? Não tenho pão comum. Não tenho. Eu tenho um pão comum? Não tenho um pão comum. Somente o pão consagrado. Olha, pão consagrado. Somente o pão da presença de Deus. Somente o pão da glória de Deus. Somente o pão que é do Senhor. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Qual era além de fazer parte da tribo de Levi, ser sacerdote ou não? Era não ter relação recentemente com a mulher. Era não ter esse ato. E justamente aí vem a resposta de Davi. Ele já estava esquecendo ou deixando de lado a questão da exclusividade do comer pão apenas uma tribo. Eles estavam analisando só outro aspecto da lei, que é a questão de ter relação com mulher, recentemente. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em acampamento, ou seja, em campanha. Sempre que eles saíam para a guerra, eles sempre não tinham relações com mulher recentemente. Só tinham depois na volta, mas antes de ir, não tinham relações com mulher. Não tocamos em mulher, tá vendo? Não tocamos em mulher. Pelo menos agora enquanto a gente está em guerra. Ponto. Esses homens mantêm um corpo puro, mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje, que hoje é uma missão muito importante. Ou seja, esses homens com certeza não tiveram relações com mulher de forma recente. Isso não aconteceu. Por quê? Porque é um costume nosso. Nós não nos nós não vemos, nós não temos relação quando estamos em missão. Missão normal. Agora imagina hoje uma missão super especial. Então o sacerdote lhes deu os pães consagrados. Meu Deus, os pães consagrados foi dado a Davi. Os pães consagrados foi dado a Davi e aos seus homens, aos seus soldados.
Visto que não havia outro além do pão da presença. Opa, presta atenção aqui, ó. Visto que não havia outro além do pão da presença. Isso aqui é fundamental. Se houvesse outros pães, o sacerdote poderia dar esses pães para Davi e para os seus homens? Não. Por quê? Porque havia outros pães. Mas não havia outros pães além do pão da presença. E isso aqui é o que o Senhor quer nos ensinar. Como assim? Sempre que podemos cumprir a lei de forma objetiva, de forma direta, façamos assim. Mas quando não pudermos, nós temos que cumprir aquilo que está na nossa condição. Vou dar um exemplo do sábado. Sábado é o quarto mandamento. Não terás outro Deus diante de mim, não terá imagem de escultura, nem coisa semelhante no céu, na terra, debaixo da terra, ou debaixo das águas. Amará o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. E o quarto mandamento, que é o guardarás, pois, o dia de sábado, para o santificar. Ou seja, o quarto mandamento, expresso na lei, o que o próprio Deus escreveu, o que o próprio Deus disse para Moisés, o que o próprio Deus escreveu na pedra com o seu próprio dedo. Ele disse, guardará, pois, o dia de sábado para o santificar. Aí eu faço a pergunta para você. Você tem um animal. Esse animal se feriu. Se você deixar ele lá, ele vai morrer. Você vai deixar ele morrer? Só porque é sábado? Você tem um animal, ele está com fome. Você não vai dar de comer para ele só porque é sábado? Você tem uma pessoa enferma. Você não vai cuidar dela só porque é sábado? Você tem uma pessoa que acabou de se acidentar. Você não vai cuidar dela só porque é sábado? Você próprio acabou de se acidentar. Você não vai se cuidar só porque é sábado? Aí você fala, não, mas eu busco seguir estritamente a lei do Senhor. Só tem um problema. Se você se acidentou e se você não se cuidar, você vai trazer muito mais prejuízo para sua família e para os seus que estão ao seu redor do que, de fato, benefício. Você vai deixar de ser uma pessoa que causa bênção, digamos assim, e vai trazer desconforto, vai trazer dificuldade, vai trazer problema para os outros, só porque você quer seguir de forma estrita a lei do Senhor. Mas espera aí, nessa situação, a situação não é uma situação cotidiana, não é uma situação corriqueira, não é uma situação comum, é uma situação extracomum, é uma situação diferente. Houve um incidente de percurso. Deus, ele é Senhor do sábado. Deus, ele deu o sábado para o homem como um presente. Mas esse presente não significa que vai maltratar o homem. Pelo contrário. Inclusive, Jesus, ele vem e ele faz uma analogia muito terrível. Peraí, quem é Senhor de quem? O homem é Senhor do sábado ou o sábado é Senhor do homem? Quero ver você. Se você, seu animal, no sábado, ele se ferir, ele estiver com fome, ele estiver caído no buraco, se você não vai tirar. Claro que sim, óbvio que sim, é necessário que sim. Inclusive, Deus se alegra. Deus se alegra por no sábado, como em qualquer outro dia, a gente fazer o bem. Entendeu a questão? Olha, legalismo não leva ninguém a Deus, mas a graça e a misericórdia sim. O que é mais importante? Você cuidar de alguém, você tratar alguém, você poder, quando a pessoa tiver um incidente, você poder prestar cuidado e proteção e cura para ela? Ou você simplesmente, eu não vou fazer nada porque hoje é sábado? Não, 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 não. É isso que Deus está mostrando. E ó, nesse momento havia outro pão? Não. Se houvesse outro pão, se houvesse carne, se houvesse outro mantimento, se houvesse outro alimento, tudo bem, eles não poderiam comer de maneira nenhuma. Mas havia não. Os caras estavam em batalha, os caras estavam em guerra. Se eles não comessem, eles iriam padecer. Ou seja, não havia outra situação, não havia outra maneira, senão comer os pães da presença. É isso que a lei do Senhor nos ensina. Olha, sigamos a lei o máximo que pudermos. Mas vai ter momentos e situações que não vai dar. Por quê? Porque a nossa natureza é caída. Porque a nossa natureza é falha. Porque a nossa natureza não consegue seguir 100% da lei do Senhor todo o tempo. Ainda não. Mas estamos sendo transformados com a glória de Cristo, com a imagem de Cristo, na imagem do próprio Cristo, para que consigamos seguir a lei de forma 100%. Agora ainda não, mas estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, dia após dia. Então, assim, visto que não havia outro pão além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor, olha, que era retirado de diante do Senhor, era o pão consagrado a Deus, era o pão de Deus, dado a Deus.
e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Você vê, era o pão que ficava diante do Senhor, que só o sumo sacerdote podia comer. Como só havia esse pão, tudo bem. O sacerdote foi lá e deu para Davi e para os seus homens. Aconteceu o quê? Um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. E aí você vê, né? Davi estava aí pedindo uma lança, uma espada para Aimeleque. Olha a resposta, versículo 9. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. E aí você vê, olha, aqui o Senhor nos dá mais uma sabedoria. E temos que ser muito rápido aqui por causa do horário, mas a questão é, as vitórias que Deus nos dá, elas não são mais ou menos do que uma lembrança e ao mesmo tempo uma certeza de que Deus esteve conosco e está conosco. As vitórias elas servem para ser um memorial, para que jamais a gente venha a acreditar ou achar ou pensar de forma errada que Deus se esqueceu de nós, que a situação é difícil, que os problemas são maiores do que o nosso Deus. As vitórias que Deus nos deu, elas só servem como um memorial íntimo, um memorial interno, um memorial privado, para termos a certeza de que, mesmo que tudo desmorone, Deus continua firme cuidando de nós. Então, é exatamente o que aconteceu. Aqui, por graça e misericórdia de Deus, a espada do gigante Golias que Davi matou ainda estava guardada, inclusive atrás do colete sacerdotal. E nesse momento, isso Davi olhou e já entendeu que assim, olha, minhas vitórias estão guardadas atrás do Senhor. As minhas vitórias estão guardadas em quem Deus é. As minhas vitórias estão guardadas não na minha força, não no meu braço, não na minha capacidade. Porque, inclusive, Davi pensando, eu saí correndo. Eu nem tive oportunidade de pegar minhas armas aqui, ó. O rei me exigiu com urgência. Eu não tive capacidade nem de pegar minhas armas. Mas, ó, as vitórias que Deus me deu, as vitórias que Deus nos dá, estão guardadas nele. E no momento certo, ele usa. Davi disse, não há outra melhor. Dei-me essa espada. E aí você vê, olha, talvez essa espada não fosse uma espada tão boa para combate. Por quê? Porque era a espada de um gigante. Era uma espada muito grande, muito pesada. Mas em contrapartida, foi a espada que Deus deu a vitória, que Deus usou para poder dar a vitória a Davi. Davi entendia o mundo espiritual. Davi sacava o mundo espiritual. Davi tinha entendimento e visão do mundo espiritual. Peraí, o que importa não é o peso da espada, porque é uma espada de gigante. Como é que uma espada de gigante vai ser boa para um homem comum? Como é que uma espada de gigante vai ser boa para um homem normal? Como é que uma espada de gigante vai ser boa para um homem? Diga-se de passagem, Golias tinha 3 metros. Davi era um homem comum. Então, assim, como é que a espada grande, pesada, uma espada, né, totalmente disfuncional para um homem comum vai ser boa? Não há outra melhor. Aí que tá. Porque Davi tinha o entendimento de que a vitória ela não é dada pela espada. Davi tinha o entendimento de que a vitória não é dada por sua força. Davi tinha o entendimento de que a vitória não é dada por sua capacidade, mas sim a vitória é dada por Deus. Por isso que ele, dê-me essa espada, não há outra melhor. Davi foge para Gate. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é este o Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantava em suas danças, Saul abateu milhares e Davi dezenas de milhares? Ou seja, esse cara, ele é terrível. Davi foi procurar o rei de Gate. E aí o pessoal falou, rapaz, cuidado com esse cara. Porque esse cara ele é conhecido por matar dezenas de milhares. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então cuidado com esse cara. Nós aqui somos inimigos dele, lembrou? Então,
Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco enquanto esteve com eles. Agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Você vê, Davi aqui teve medo. Teve medo do que Aquis fosse fazer com ele. Ele achou que Aquis aí viesse a dar proteção, viesse a dar auxílio, viesse a dar apoio. Mas, pelo fato dos outros reis falarem ou lembrarem de quem Davi é, Davi se sentiu ameaçado. Davi se fingiu aqui, por isso na presença deles fingiu que estava louco, enquanto esteve com eles. Agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Esse foi o mecanismo de proteção de Davi nessa situação, nesse tempo. Aqui disse a seus conselheiros: vejam este homem. Você vê Aquis, aquele que Davi foi procurar. Vejam este homem. Ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês os tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? E aí você vê, né? O rei Aquis, ele teve certeza que Davi estava, né, fora das suas faculdades mentais. 1 Samuel capítulo 22. Davi refugia-se em Adulão e em Mispá. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. E aí você vê que coisa interessante. Quem dá o trono, quem dá o reinado, quem dá os homens é Deus. O homem, quando ele busca poder, quando ele busca glória, quando ele busca exército, quando ele busca esse tipo de coisa, ele vai conseguir pelo lado de Satanás, não pelo lado de Deus. Porque tudo nós conseguimos através de Deus, pela graça de Deus, não por nossa força, não por nosso esforço. Davi tinha esse entendimento. Foi Deus quem atraiu essas pessoas até Davi, para que Davi pudesse cuidar, proteger, auxiliar e pudesse, se estabelecer como rei. Olha, nós precisamos entender isso. Tudo que nós temos é por graça de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Se nós fôssemos filhos de Satanás, basicamente o trabalho resolve tudo. Basicamente nós colocarmos energia sobre algo e aquilo vai dar resultado. Mas nós não somos filhos de Satanás. Nós não somos filhos das trevas. Pelo fato de sermos filhos da luz, tudo é por graça de Deus. Davi entendia isso. Davi entendia isso com clareza. E aqui Davi recebeu 400 homens com ele, para estar com ele. Endividados, pessoas que estavam com dificuldade, pessoas que estavam descontentes. Aí, a galera que Davi recebeu por Deus para poder estar com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul mata os sacerdotes de Nob. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamareira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a vocês todas terras e vinhas? Aí você vê, né? Saul aqui já estava entendendo que Davi, o filho de Jessé, Davi, ele ia ser rei. Saul aqui já estava vendo que Davi tinha uma postura de rei. Davi não era o tipo que fugia da guerra. Davi não era o tipo que passava por outro problema. Davi não era o tipo que ignorava o problema. Davi era aquele que ia para cima do problema e vencia, e lutava e vencia. Davi era aquele que estava com Deus. Davi era aquele que estava sendo abençoado por Deus. Saul já tinha entendimento que Davi seria o próprio rei de Israel. E será que o filho de Jessé, ou seja, Davi, dará a vocês terras e vinhas? Você vê, querendo entrar, né,
no pensamento ali dos soldados dele, para que os soldados dele viessem a ter mais fidelidade para ele. Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. E aí você vê, em momento nenhum Davi fez isso. Em momento nenhum Davi colocou alguém para ficar no pé de Saul e poder conspirar contra Saul. Em momento algum, Davi fez um plano maligno contra Saul, pelo contrário. Pelo contrário. Entretanto, Dog, o Edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: viu o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Vixe! Lembra dele? Sacerdote. Sacerdote que deu a espada para Aimeleque, deu a espada para Davi, a espada do gigante Golias. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Opa, Aimeleque consultou o Senhor em favor de Davi. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, um filisteu. Vixe. Agora o bicho pegou para Emelec. Por quê? Porque ele foi descoberto. Descoberto que ajudou Davi. Então o rei mandou chamar o sacerdote Emelec, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os descendentes de Enob. E todos foram falar com o rei. E Saul disse: ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: sim, meu senhor. Saul lhe disse: por que vocês conspiram contra mim? Que conspiração contra Saul, pelo amor de Deus? Havia alguma conspiração contra Saul? Não, não havia nada contra Saul. Não havia conspiração contra Saul. Você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Desde quando Davi buscou armar cilada contra Saul? Não teve cilada alguma. Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais não é tão leal quanto Davi? O genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa. Entendeu? De fato, é o homem de todos entre todos. Davi era o homem mais temente ao rei que tinha. Era o homem mais fiel ao rei que tinha. Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. Ou seja, se está acontecendo conspiração, se está acontecendo algo, eu não sei. Eu agi de forma que eu achei melhor naquele momento. Eu agi da forma que eu achei mais correta naquele momento. Agora, se está tendo algo ou não, eu não sei. Fato é, Davi até aqui se mostra uma pessoa fiel. Davi até aqui se mostra uma pessoa digna de confiança. Davi até aqui se mostra uma pessoa leal, leal ao rei. O rei, porém, disse: com certeza você será morto. Aimeleque, você e toda a família de seu pai. E aí você vê, o rei Saul, ele estava nem aí para o que foi falado. O rei Saul, ele estava nem aí para o que foi dito. Ele só queria cumprir algo contra Davi. Como um Saul, como Aimeleque ajudou Davi, então ele estava chateado com Davi. Então ele estava chateado com Aimeleque. Ou seja, o rei estava nem aí para a lógica do negócio, para a racionalidade. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam em seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Saibam que ele está fugindo, mas nada me informaram. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. E aí você vê, desde quando os sacerdotes são de Saul, os sacerdotes são do Senhor. Os sacerdotes, única e exclusivamente, devem submissão a Deus, não ao rei. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Que bom, eles tiveram temor de Deus. Não, eu não vou matar os sacerdotes do Senhor, que é isso? Então o rei ordenou a Dog: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar todos os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes.
Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. E aí você vê que como Saul estava inclinado para o mal. Como Saul estava inclinado para a perdição. Como Saul estava inclinado para o seu ego e para a sua vaidade. Porque assim, tudo isso começou porque Saul não se inclinou a Deus. Porque Saul não se curvou a Deus. Olha, um pecado chama outro. Quando você pecar, quando você cair, quando você falhar, peça perdão o mais rápido possível a Deus e peça para que Ele mude o seu coração, para que você possa desviar do caminho do pecado. Porque o pecado causa isso. O pecado só causa morte, destruição e violência. O pecado só causa tudo que não presta. E por causa de um pecado, olha onde Saul chegou. Não vamos pecar, não vamos ser como Saul. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando o Edomita Dog estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Olha aqui, Davi está dizendo, sou responsável. A culpa da morte de Abiatar, filho de Aimeleque, foi minha. A culpa da morte de Aimeleque e de Aitube, da família toda, foi minha. A culpa da morte, do sangue derramado, desses 80 homens derramados e dessa cidade de Nob, foi minha. Eu sou o responsável pela morte de toda a família de seu pai. Você vê, um rei declarar isso. Mas sabe por que esse rei declarou isso? Não é por bondade de Davi. Não é porque Davi é bom, não é por nada disso. É porque Deus mudou o coração de Davi. É porque Deus mudou quem Davi é. É porque Deus mudou o íntimo de Davi para que Davi viesse a ter um coração conforme o coração de Deus. Foi Deus que fez o coração de Davi se curvar a Deus, para que Davi pudesse reconhecer as suas falhas e seus erros. Aqui, sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Fica comigo, não tenha medo. O homem está atrás de sua vida também. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará a salvo comigo. Olha, Saul nunca confessou um pecado de fato. Saul sempre buscou se esgueirar. Saul sempre buscou justificativas. Saul sempre buscou auxílio de outras coisas que não são de Deus. Davi não. Eu sou responsável. O sangue derramado, a culpa foi minha. Eu agi mal. Não era para nesse momento eu ter deixado aquele rapaz lá. Era aquele rapaz lá vivo. Esqueci o Edomita Doeg. Não era para eu ter deixado isso. Por quê? Porque eu sabia que ele ia levar para Saul essa informação. 1 Samuel capítulo 23. Davi liberta o povo de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. E aí você vê, Davi consultou a Deus, Deus falou, pode ir. Mas os seus soldados, os soldados de Davi, esses homens, esses 400 homens que Deus deu para ele, estavam com medo. E aí você vê, Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. E aí você vê, presta atenção, Davi consulta a Deus, Deus manda ir. Pelo fato dos soldados terem chegado a ele e falado que estavam com medo, Davi consulta a Deus de novo. Davi não toma uma decisão, Davi não tem iniciativa de forma própria. Davi sempre consulta a Deus antes. E Deus fala o quê? Pode ir. Já entreguei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. E aí você vê, o colete sacerdotal que Arão, né, os descendentes de Arão receberam, que foi produzido lá no deserto, estava ainda aí. Foi produzido e estava aí sendo cuidado, sendo mantido. O colete sacerdotal saiu da mão de Saul
agora estava na mão de Davi. Ou melhor, não é que estava na mão de Davi, é que Davi estava acompanhando a presença de Deus. E como um símbolo disso, o colete sacerdotal estava com ele. Naquele tempo, Davi não tinha a Arca da Aliança. Mas Davi tinha sempre a presença de Deus. E a presença de Deus acompanha aqueles que buscam a Deus, aqueles que se inclinam a Deus, aqueles que têm um coração contrito a Deus. A presença de Deus está com aqueles que são filhos do Senhor. Aqui, o colete sacerdotal fugiu para se Abiatar, filho de Emelec, tinha levado o colete sacerdotal. Quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Você vê coisa interessante, né? Deus sempre faz questão de mostrar que ele é com a gente. Haja o que houver, independente da situação. Saul persegue a Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila. E ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar na cidade com porta e tranca. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. E aí você vê, Saul achou, né, na sua mentalidade terrível, que agora Deus tinha entregado Davi em suas mãos. Você vê, Saul em momento algum consultava a Deus. Saul em momento algum parava, se curvava, buscava saber o que é que Deus tinha como propósito. Não. Saul buscava seu ego, sua vaidade, manter o seu poder. Olha, não busque manter seu poder, não. Não busque manter seu status, não. Não busque manter sua capacidade, seu controle. Não, 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 não. Quem mantém é Deus. Quem cuida é Deus. Quem garante é Deus. Quem realmente, olha, dá o poder e tira o poder é Deus. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal. Então orou, ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responda-me. E o Senhor disse, ele virá. Lembra que no colete sacerdotal tinha duas pedras, o Urim e o Tumim, para justamente ser ali uma resposta de Deus? E foi dito que ele virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos da cidade que ele entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Você vê, Davi tinha acabado de lutar pelos cidadãos de Keila. Davi tinha acabado de lutar por essa cidade, por esse pessoal, por esse povo. Davi tinha acabado de sangrar por esse pessoal. E agora esse pessoal vai entregar Davi. Olha, a honra, ela é de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ter cuidado em quem damos honra. Porque se nós estamos dando honra a Deus, ótimo. Mas se nós não estamos dando honra a Deus, é um perigo, essa honra vai voltar contra nós. Então tome muito cuidado em quem você honra. Tome muito cuidado a quem você dá honra. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Você vê, olha, por mais que seu inimigo te procure, por mais que seu inimigo fique ali correndo atrás de você com toda a força, se Deus quiser guardar você, é inútil. Seu inimigo vai acordar cedo, vai dormir tarde de forma inútil. Sabe por quê? Porque Deus não entregou em suas mãos. Olha, Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Acabou. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Versículo 16. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e ajudou a encontrar forças em Deus. E aí você vê, ajudou a encontrar forças em Deus. Olha, Deus, por graça e misericórdia, Ele pode nos dar pessoas para sempre estar ali nos ajudando, a termos força no Senhor, a termos força em quem Deus é, a lembrarmos da aliança.
a lembrarmos do que o Senhor nos prometeu. O Senhor pode fazer isso ou não. A questão é, nós sempre temos que ter uma palavra de ajuda, de ânimo, de força para o nosso irmão. Por quê? Porque assim é. O evangelho é sobre mim, é sobre você, até chegar em mim e você. Mas a partir do momento que ele chega em nós, ele já não é mais sobre nós, mas ele é sobre o próximo. Não tenha medo, disse ele, disse Jonatas a Davi. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel. Você vê, você será rei de Israel. Olha, Saul já via isso. Já entendia que Davi seria o rei de Israel. Jonatas também. Mas ninguém sabia que Davi já tinha sido ungido rei. Davi tinha sido ungido rei há muitos anos atrás. E eu lhe serei o segundo em comando, Jonatas. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul, em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, nas colinas de Aquilá, ao sul do deserto de Jesimum. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubra onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E aí você vê, descobriram, né, alguns zifeus foram dizer a Saul. Só que agora Saul falou, beleza, eu quero que você seja mais preciso nisso aí, porque eu sei que Davi é muito bom, muito experiente. Versículo 24. E eles voltaram para Zif, antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, no Arabá, ao sul do deserto de Jesimon. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha, e pelo outro Davi e os seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Aí você vê, Saul ia por um lado, e Davi e seus soldados fugiam para escapar do outro lado, pelo outro lado. Olha, é assim que Deus faz. Quando Deus, ele realmente quer botar a mão sobre alguém, oxe, os inimigos podem ir todos por um caminho só. Você vai estar passando por outro. Inclusive do lado do seu inimigo. Eles não vão te ver, eles não vão te ouvir, eles não vão saber que você está ali. Por quê? Porque Deus está com sua mão poderosa. Quando Saul e suas tropas estavam cercados, escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-lo, o mensageiro veio dizer a Saul. E aí você vê, quando eles estavam cercados para serem capturados, o que é que Deus faz? Pronto, vou mandar um mensageiro dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Tá vendo? Olha, ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém dá um jeito em Deus, vou fazer algo aqui para Deus que Deus não sabe. Ninguém pega Deus de surpresa. E se você acha que você está à frente de Deus, que você vai dar um jeito em Deus, que você vai conseguir vencer Deus de alguma forma, você é totalmente tolo, você é totalmente ignorante, você está agindo de forma completamente boba. É impossível você dar um jeito em Deus. É impossível você enrolar Deus. É impossível o seu plano ser maior do que o plano de Deus. É impossível. Entenda isso e aceite, acabou. Então Saul irrompeu a perseguição. Você vê, Saul aqui estava pertinho de pegar Davi. Pertinho. Mas Saul teve que parar a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Você vê, Saul teve que parar a perseguição que já estava certa praticamente para poder enfrentar os filisteus. Por quê? Porque não é da intenção de Deus que Davi fosse capturado. Acabou. E a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chama esse lugar de Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedim. 1 Samuel capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhes que Davi estava no deserto de Engedim. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens
perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais das ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Aí você vê, Saul, né, estava ali procurando Davi, e aí teve vontade de fazer suas necessidades normais que todo mundo faz. E justamente nesse contexto, ele não sabia que essa caverna que Saul tinha entrado, Saul, quando entrou na caverna, Saul não sabia que essa caverna era justamente a caverna que Davi e os soldados estavam bem no fundo. Olha, Deus estava ali trabalhando o coração de Davi. Deus estava ali trabalhando quem Davi é. Deus estava ali aperfeiçoando o coração de Davi. Para quê? Para Davi não ser como Saul. Olha, presta atenção nesse contexto aqui. Eles disseram, os soldados falaram, esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. E de fato, estava ali Saul sozinho, estava ali Saul, né, em um momento que biologicamente ele está mais vulnerável, estava ali Saul dentro de uma caverna, e os homens de Davi estavam todos ali, estava ali Saul completamente desprotegido, estava ali Saul completamente sem proteção nenhuma. E olha, agora Davi podia fazer o que ele quisesse com Saul. Não ia ter represária alguma. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Você vê, Davi esteve tão perto de Saul, mas tão perto de Saul, que ele conseguiu cortar um pedaço do manto de Saul. Foi lá e cortou um pedaço do manto, sem que Saul descobrisse. Imagina o nível de tensão daquele momento. Saul tava ali apertado, rapaz, o negócio que tá brabo. Eu comi uma buchada, comi uma feijoada, comi uma quiabada, comi uma lasanha pesada. Um negócio aqui tá brabo, misericórdia. Eita, Senhor, tava ali, Saul devia ali tá suando. Aquele negócio bem terrível. Mas não viu, não percebeu que Davi tava ali pertinho, ó, com a espada, ó, só cortando o pedacinho do manto dele. Ele nem viu. Pronto. Devia estar um fedor horrível, nem prestou atenção. Mas Davi sentiu, mas quando Davi estava cortando um pedaço do manto, sentiu bater-lhe o coração de remorso. Vixe! Ó, sentiu bater o coração de remorso. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele sentia que algo não era bom, quando ele sentia ali, aqui ó, quando ele sentiu o coração dele bater diferente, opa, errei, me perdoa, Senhor. Por ter cortado a ponta do manto de Saul. Você vê, Davi sentiu remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Olha, a unção de Deus não volta atrás. A unção de Deus, ela é firme. A unção de Deus, não volta. Saul também era ungido por Deus. Também foi ungido por Deus. E Davi, que Deus me livre de erguer a mão contra o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. E aí você vê, Saul estava lá pronto. Graças a Deus, estou aqui aliviado. Vamos continuar vamos correr atrás de Davi. Mal ele sabia que Davi ali poderia ter tirado sua vida. Mas por que isso não aconteceu? Porque quando Davi cortou um pedaço do manto, seu coração, ó, e assim nós temos que ser. Quando Deus fazer nosso coração bater diferente, ó, acaba. Chega! Não mais. Peça perdão a Deus e vamos mudar o caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra. E depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu matasse, mas eu poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha como Davi fala com o rei. Olha, meu pai
Olha o respeito, olha o temor, olha a admiração, olha o cuidado, olha o carinho, olha a educação que Davi tem para falar com o rei. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende, agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Psh, olha, isso aqui é sério. O Senhor julgue entre mim e ti. Eu não estou querendo te fazer o mal, mas o Senhor está querendo fazer meu mal. Vingue ele os males que tem feito contra mim. Mas não levantei. Vingue ele, o Senhor, os males que tens feito contra mim. Mas não levantarei a mão contra ti. Ou seja, eu não vou fazer nada contra o Senhor. Que o Senhor que faça algo. Eu não vou fazer. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso não levantarei a minha mão contra ti. Tá vendo? Eu não sou ímpio. Se tiver que fazer alguma coisa, que Deus faça. Deus é justo, eu não. Eu não vou fazer coisa ímpia, porque eu não sou ímpio. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. E aí você vê, Davi foi muito claro. Olha, que Deus me julgue. Eu não quero te fazer mal. Nunca busquei te fazer mal. Quem sou eu? Um cão morto, uma pulga. Eu não passo de nada. O Senhor é forte, o Senhor é rei de Israel. Eu não sou nada. Tendo Davi falado essas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, quando o homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será o rei e de que o reino de Israel será afirmado em suas mãos. Olha, agora tenho certeza de que você será o rei e que o reino de Israel será sustentado em suas mãos. Por quê? Porque Saul viu justiça em Davi. Não é a justiça conforme a vontade de Davi. Não é a justiça conforme a vontade que Davi tinha. Não, não, não. Não é a justiça conforme a justiça de Saul. Não. É a justiça conforme a justiça de Deus. Olha, o nosso parâmetro, a nossa base, a nossa alicerce, o nosso norte, não tem que ser a nossa convicção, o nosso entendimento, a nossa vontade, a nossa filosofia. Não, não, não. A nossa convicção, a nossa base, o nosso norte tem que ser literalmente o próprio Deus. Porque a partir do momento que nós temos a Deus como base, a Deus como norte, a Deus como alicerce, é esse momento que Deus, de fato, ele se alegra com nossa presença. Que Deus se alegra com quem somos. E é assim que nós mudamos o mundo. Não mudamos o mundo com o mal, mas com o bem. Inclusive, não vencemos o mal com o mal, mas vencemos o mal com o bem. A única maneira de combater o mal é com o bem. E aqui Davi fez isso. Davi combateu o mal com o bem. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Isso aqui é Saul pedindo a Davi. Olha, jure-me pelo nome do Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem desaparecerá da família de meu pai. Por quê? Porque Saul entendeu que Davi de fato seria o rei e acabou, não tem para onde correr. O reinado é de Davi. Ah, mas Saul era ungido rei. Ah, mas Saul estava no palácio. Ah, mas Saul tinha coroa. Sim, o que é que importa? Quem sustenta o reinado é Deus. Quem dá o reinado é Deus. Quem fortalece o homem é Deus. É Deus que faz todas as coisas. Não é o homem, é Deus. E Davi sabia disso, entendia isso, e Saul também. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, hoje foi o nosso dia 65, graças a Deus.
Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 66, você receber a notificação aqui e estarmos juntos aqui, continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade em nome de Jesus. Seja instrumento de Deus também. Comenta qualquer coisa aqui. KKK, foi muito bom, foi péssimo. Deus abençoe, qualquer coisa, pode comentar aqui. Seja instrumento de Deus para que mais vidas, mais pessoas, mais almas sejam alcançadas pelo reino do Senhor. E é isso. Curte aqui também, porque é aquela questão, né? Curtir, só é você apertar um botão e literalmente você está sendo usado por Deus para levar o reino do Senhor para mais vidas, mais almas, mais pessoas. Porque o reino do Senhor ele é sobre mim, ele é sobre você, até chegar em mim e você. Mas a partir do momento que chegou em nós, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então seja usado por Deus aqui para a honra e glória dele, em nome de Jesus. E é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 66, estarmos juntos em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 66, em nome de Jesus. Amém.